Oi, tá bem alto. Bom dia então, pessoal. Eu vou aqui substituir a Dauana, que está nervosa. Acho que eu ganho dela nisso. Então, o trabalho aqui que eu trago, né, sobre a adoção e difusão da metodologia de ensino WebQuest para o ensino de ciências. É um estudo de caso com docentes do município de Pelotas. Então, vou me apresentar para vocês. Eu sou a Carol, eu sou orientanda do Michael e co-orientanda do professor Nelson. Eu vou trazer aqui um pouquinho da minha história para justificar um pouco por que eu fui parar lá no WebQuest, por que eu vim parar aqui no mestrado, né? Bem, a minha formação não é na área da educação, eu vim da economia, da administração, mas acho que por sorte eu caí na educação e fui trabalhar com ensino à distância, onde eu permaneci por 8 anos, fiz uma especialização, vim para cá para o KBG fazer uma especialização. Algumas carinhas aqui eu reconheço que já foram os meus professores. E eu nunca me encontrei, eu acho, na minha profissão. Me realizei em vários momentos, mas na especialização aqui, algo despertou em mim diferente. Aquela troca de chimarrão, aquela troca de bolachinha, aquela troca de interação. Sabe, na minha formação, na economia, na administração, a gente é muito competitivo, né? É muito vertical, a gente parece que está sempre em briga de galo de rinha. Quem é que ocupa aquela posição? E eu acho que não é para mim isso, sabe? Mas eu pensei, eu vou usar essa formação que eu tenho, né? Mas talvez eu faça outra. E o meu orientador esses dias me disse, por que tu não está na pedagogia? E eu comecei a refletir sobre isso e talvez eu vá para a pedagogia. Mas eu também tenho que pensar em como colocar a minha formação nisso, né? Eu trabalho hoje prestando serviço para uma empresa de tecnologia para as escolas do município, e aí encaixa bem no que a gente vai trabalhar aqui. Claro que com muita troca com o meu orientador e meu co-orientador. Eu entrei aqui quando submeti o projeto para falar sobre as atividades pedagógicas não presenciais. Quando eu conheci mais do Moodle, eu digo, será que é isso? É um copia e cola? Eu vou falar sobre podcast? Eu vou conseguir falar bem sobre isso? Eu disse, não. Vamos pensar no WebQuest. O que é o WebQuest? A gente vai agora falar para vocês aqui. Mas o WebQuest ele é uma metodologia estruturada em várias etapas e que propõe muita interação. E nisso vai preservar sempre o protagonismo do professor e a autonomia dele. Então, é uma atividade, uma metodologia dirigida. O professor vai dirigir os alunos. Como ele tem um caráter de web, que a gente vai tentar se inspirar e tirar um pouco dessa característica de ter que ter tecnologia digital, mas ele também vem para o combate à desinformação, onde sendo uma pesquisa dirigida, os alunos não vão em qualquer fonte, então o professor direciona a fontes confiáveis. Onde é que eu abro isso? Por favor. Então, a gente expõe aqui que, entre os desafios apresentados pela educação no século XXI, destacamos a apropriação das tecnologias digitais no contexto de sala de aula. E aqui a gente vai falar um pouquinho, sem entrar em discussão de concordo ou discordo com a BNCC, por exemplo, tá? Mas uma das competências da BNCC, a quinta competência, ela pede incentivo à cultura digital. E ela é geral para todo o Brasil. E principalmente a escola pública, a gente vê muita diferença, principalmente de infraestrutura. E aí, como que se trabalha a cultura digital? Como é que eu tenho recursos de tecnologia digital para eu poder usar com esses alunos? Talvez não. E a gente vê sempre aqui também, bem forte, quando a gente vai consultar o ABNCC, a gente vê falar muito do estudante e pouco falar do professor. A gente também tem muito, os alunos do século XXI, são alunos nativos digitais. A gente coloca na frente do computador, por mais que não tenha contato, o dedinho desliza, sabe? É lindo de ver, mas é o que o professor Michael me fala. É espontâneo? Mas o que ele está aprendendo? E aí tem o professor ali. Então não se apaga nunca essa figura. E por que a gente vê tanto falar do estudante e pouco falar do professor? Então a gente também vai trazer aqui a formação continuada desses professores.
E diversas são as propostas metodológicas desenvolvidas para dinamizar o processo de aprendizagem dos estudantes, que, com o suporte das tecnologias digitais, visam o desenvolvimento de capacidades para o mundo do trabalho, esperadas pela sociedade contemporânea. Novamente, a gente reforça o estudante. Por favor. Então, aqui a gente traz assim, ó, o repensar da prática docente nesse século é, portanto, um processo social de importância investigativa. Então, neste contexto, o trabalho busca investigar o processo de adoção e difusão, né, multiplicação da metodologia WebQuest no ensino de ciências da rede pública educacional aqui do município de Pelotas. Então, aqui a gente vai apresentar o que é o WebQuest e qual é a estrutura. O WebQuest, então, é uma metodologia que propõe a organização de informações, estimulando a aprendizagem através de pesquisas dirigidas. É um conceito criado lá em 95 por Bernie Dold, professor de tecnologias educacionais de San Diego. A gente traz aqui qual é a estrutura, ó, e eu me confundi às vezes, como eu não estou na educação, não estou dentro de sala de aula, aprendo muito com a minha filha, que tem 6 anos, né, e como ela aprende. Isso para mim é algo assim muito rico de ver. E não só por ela, né? Como que as crianças se desenvolvem, é bonito, assim, mas me confundi. Eu digo, será que isso é uma sequência didática? Digo, não, vamos estudar mais, aprender, isso é uma metodologia. Então, ela tem uma estrutura de introdução, onde o professor, né, tem que chamar para algo bem interessante ali, para que desperte o interesse dos alunos. Ela propõe uma tarefa, tem o processo e o recurso, qual é o caminho que vão seguir ali, a avaliação e a conclusão, para reforçar tudo que vem lá na introdução. O que a gente traz aqui como problema de investigação e o que a gente propõe fazer? Quais são as expectativas e as dificuldades dos professores de ciências na utilização de tecnologias digitais na sala de aula? A gente precisa entender essas dificuldades e tentar aprimorar o uso de recursos digitais ou adaptações, conforme a necessidade de cada realidade. Vou trazer uma experiência minha do meu trabalho. A gente, nessa empresa que eu trabalho para uma tecnologia para as escolas do município, a gente sofre muita resistência, porque a gente acerta com a Secretaria de Educação e chega para o professor. O professor nem participou daquilo, nem sabe o que é. Embora a gente trabalhe com proficiência digital, separando os grupos por etapa de ensino e por nível de proficiência, para ver o quanto eles agregam tecnologia em sala de aula, nada pode ser imposto para o professor, isso tem que ser construído junto, eles têm que entender que isso é legal, bacana e vai ser algo a mais para eles com os alunos em sala. Mas a gente encontra muita resistência porque eles não têm formação para isso, às vezes eles também não têm os recursos. E aí o que eu trago forte aqui? Essa viagem a trabalho que a gente foi para captar era um município no litoral do Paraná, chama Guaraqueçaba. A gente acessou de barco lá, 2 horas se deslocando. É bem ruim o acesso, e tem uma escola, aí chegando lá é lindíssimo. E eles, às vezes eu tenho a sensação que alguns locais estão há 20 anos de diferença da gente, mesmo em 2022 todo mundo, né? Parece que eles estão em recurso, parece que eles estão em desenvolvimento, e aí vem de novo aquilo, a BNCC incentiva a cultura digital. Mas ela é legal para todo mundo? Ela é possível para todo mundo? E lá a gente vê que não. Então, quando a gente chega com uma plataforma de tecnologia para uma escola multisseriada, 4 horas de barco, o professor viaja para estar lá, ele tem 10 alunos, um de 2 até 14 anos, como é que ele se reinventa para esse processo todo? Aí, mas o MEC permite, tem algumas escolas que não tem nem a documentação legal ainda aprovada. Elas funcionam porque têm as necessidades locais e precisam atender aqueles sujeitos, né, aquela necessidade. Só que elas não estão documentadas. E elas existem ainda em 2022. E aí eu pensei, como é que eu vou propor um WebQuest lá? Né? Eles têm web? O professor vai usar o celular? Eles têm internet móvel? Não sei. Então eu pensei aqui, ó, com o uso dos recursos digitais ou adaptação conforme a necessidade de cada realidade. E a gente traz aqui então a proposta de oficinas formativas sobre o uso da metodologia. Quem são os sujeitos da pesquisa? Docentes do ensino fundamental 1 de uma escola municipal aqui de Pelotas. Então, provavelmente a escola Braulina, que é uma escola que fica em zona rural de difícil acesso, entre Pelotas e Cambuçu.
E nessa escola eles também são carentes de recursos de tecnologia, também de formação, porque são aquelas formações massificadas como o município faz para todo mundo. Pouco se aprende, a gente escuta muita queixa. Mesmo eu não sendo da área, o pessoal reclama muito, vou para lá assistir palestra, cumprir horário e ganhar certificado. Também entrevistas semi-estruturadas e abertas com os professores. A gente já sabe mais ou menos o que a gente quer buscar, que são as expectativas e dificuldades, mas na troca com eles, talvez a gente repense tudo isso. Então, por isso, semi-estruturadas, né, a gente vai construir junto. Propor uma atividade desplugada, e aí eu penso lá naquele município de Guaraqueçaba, onde o pessoal não tem acesso à tecnologia. Então, o que a gente vai propor aqui? É o WebQuest, inspirado no WebQuest, que é uma metodologia da web, mas a gente vai fazer todo o WebQuest em feltro. Em cada uma das etapas do WebQuest, da estrutura, vai ter um botão, que é onde o aluno está simulando um clique na internet, e ele vai avançar entre as etapas. Ele vai abrir uma aba, que é quando ele vai tirar para avançar, por exemplo, da introdução para a tarefa, ele levanta um velcro e ali está a tarefa, como se ele estivesse abrindo uma aba na internet. Então a gente vai oferecer isso também com a intenção de inspirar o uso de tecnologias, desmistificando aquele tecnologia, só tecnologia digital? Não. Ali pode ter uma tecnologia inspirada no WebQuest, mas de forma física, palpável. O professor não tem aquele recurso de tecnologia digital. Então a gente vai propor também isso, para inspirar que eles criem, que eles recriem, que eles inventem, né? E que isso some para eles. Eu sempre penso no que o meu orientador e co-orientador falam. Estar num repositório não quer dizer que vai ser usado. E o professor Nelson Neves diz: faça um produto educacional que as pessoas compreendam e utilizem, né? Que seja de fácil compreensão e interessante para que as pessoas queiram. E aí eu lembro lá do meu colega Luiz que fala: a gente está no mestrado público, eu não estou pagando para estar aqui, tem muita gente que quer estar aqui, e eu tenho a missão de devolver algo para a sociedade. Então, se alguém quiser ficar com aquele material de feltro, eu vou ficar felicíssima, né? Porque alguém quer usar aquilo. Então, se quer usar, pensou na sua aula e vai, né, reverter aquilo para alguém, que são os alunos. Então, a gente vai trocar experiências, vivências e, quem sabe, somar com um novo olhar no dia a dia. Vamos investigar a adoção e a difusão da metodologia, analisando essas dificuldades. Eu trouxe aqui uma mensagem para a gente refletir, que eu acho que me identifico muito e é o que eu quero propor. Relatar fatos vividos em sua própria vida requer reconstruir a trajetória de caminhos vividos, atribuindo-lhes novos significados. Implica uma interpretação narrativa de nós mesmos, implica uma representação do próprio sujeito, e que pode ser uma transformação da sua realidade. Então, se isso inspirar, é transformador. Pretende-se por meio das oficinas de professores e das intervenções. Eu disse para o professor: eu não quero participar só das oficinas, mesmo que me deixem no canto, me deixem ver aquilo sendo utilizado. Então a gente pretende apoiar o desenvolvimento de projetos com os alunos e estimular, né, a motivação dos docentes. Posso só falar da... Tem mais um pouquinho? Tem mais um minuto. Tá. Deixa eu ver só o que é o próximo, professor. Desculpa. Tá, é que eu... Não pode. Eu fiz bobagem. Eu achei que ele tinha que cortar. Aqui, então a gente chegando aqui, ó. O produto educacional é propor um e-book para os professores sobre o uso, né, sobre a metodologia WebQuest. Então eu ia trazer aqui que o referencial teórico eu não apresentei aqui, porque a gente ainda está definindo, né? E isso vai ser construído junto, em parceria, como vencendo essa caminhada aqui. Queria agradecer a vocês e é isso.